Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2, tem como título, da passagem, do verso número 1 ao 12, as bodas em Caná da Galileia. João, capítulo 2, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, e com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Irmãos, essa é a passagem, acredito que os irmãos já devem ter lido, Alguém pregado. Geralmente é uma passagem que se fala muito em casamento, ou a comemoração de alguma data, de 50 anos ou algo desse tipo, que faz uma celebração acerca do casamento. Mas é um texto que nós podemos aprender muitas coisas também, não só para o casamento, mas também para a nossa vida. Nós vamos aprender nessa noite sobre esse texto, alguns pontos que nós podemos exercer na nossa caminhada cristã, que vai fazer grande diferença na nossa vida. É interessante que a passagem, o primeiro sinal que Jesus faz, que é escrito na palavra de Deus, é um casamento. E a gente sabe o quão é importante a família, o casal. Então, eu acredito que não foi por acaso que Deus começa o seu ministério falando da família. E o casamento também era muito importante para os judeus, era uma celebração. E quando nós aprendemos e lemos o contexto relacionado ao casamento para os judeus, não era como o casamento de hoje em dia, que dura-se, começa ali 8, 9 horas e termina ali na madrugada e terminou. Não, para os judeus é diferente essa data. Eles comemoram 2, 3, chega até 7 dias de festa. Então, quando nós olhamos essa passagem e nós vemos o que estava acontecendo, nós não sabemos o nome de quem estava casando, o noivo ou a noiva, mas a Bíblia diz que Maria estava ali presente neste casamento, e junto com Maria também estava Jesus e os seus discípulos. E a Bíblia diz que acontece nesse casamento uma grande catástrofe, que era faltar ou o alimento ou o vinho. Então eles mediam a felicidade ou a prosperidade do casamento na quantidade de alimento ou na quantidade de vinho. Nós não sabemos a que momento Jesus chega a essa festa, mas pelo contexto provavelmente foi nos dias finais. Então Jesus chega ali com seus discípulos e Jesus se depara com um grande problema, um grande desastre. Acabou o vinho. Acaba o vinho deste casamento.
E é interessante que acredito que deve ter trazido uma grande comoção, porque era um fracasso naquele momento, né? Era um momento de derrota. Geralmente, quando isso acontecia, né, era o fim da festa, era o fim do casamento, as pessoas voltavam cada um para a sua casa, né, e aquilo era falado, né, pelas vilas, pelas cidades, pela estrada, o tamanho da desgraça que aconteceu ali naquela data. Né, eu não sei o que houve, se alguém planejou mal a quantidade de vinho, ou se chegou muitas pessoas naquele local e pegou a família meio que desapercebida pela quantidade, mas alguma coisa deu errado nesta festa. É interessante que a responsabilidade de trazer, né, o vinho, o alimento, e geralmente o casamento era feito na casa do noivo, então a responsabilidade geralmente era maior, e era mais comum isso acontecer na casa do noivo, mas nós não sabemos o que de fato aconteceu. Mas houve um grande problema dentro dessa festa. E é interessante quando a gente vai lendo, né, a narrativa, a Maria, mãe de Jesus, né, ela fica incomodada. É interessante que alguns textos, né, que nós vamos pesquisando na hora de montar a mensagem, nós vamos vendo algumas explicações, né, alguns defendem que Maria poderia até ser conhecida deste casamento, né, do noivo ou da noiva, poderia estar participando também da organização deste casamento, nós não sabemos, mas Maria, ela se incomoda com a situação, e ela chega até Jesus e fala assim: Senhor, Jesus, acabou o vinho, aconteceu uma grande tragédia aqui agora, né? Não tem mais vinho, o casamento ele está terminando, as pessoas vão começar a ir embora, porque acabou o vinho. É interessante que quando nós olhamos a resposta de Jesus, aparenta ser uma resposta muito dura. Né, Jesus, né, no verso 4, Jesus vai assim: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. E nós observamos que para a tradução, né, para o português, é de fato uma palavra muito dura. Né, Jesus se refere como ela mulher, né, não chama ela pelo nome, mas é interessante que para o contexto do judeu, essa palavra mulher era algo que não era ofensivo. Né? Jesus muitas vezes usou essa expressão: mulher, a tua fé te salvou. Né? Então nós vamos ver não tinha nada de ofensivo. E quando Jesus também diz para a senhora mulher, o que eu tenho contigo? Aqui é o fato que gera uma bastante polêmica, né, nas pessoas que fazem comentários sobre essa passagem. E é interessante que no material que eu tenho, que eu estava estudando, o autor ele apresentou 3 respostas, né, para tratar deste assunto, né, pessoas defendendo 6 pontos diferentes acerca desse versículo. Né, interessante que uns vão para um lado meio que radical, né? Não, Jesus estava querendo acabar com a mariolatria, né, prevendo a questão do futuro. Outros dizem, né, que Jesus falou assim: não, o que eu e você temos né, por ter acabado o vinho. Então são várias as traduções acerca desta palavra, qual Jesus faz: mulher, o que eu tenho contigo? Mas depois nós vamos comentar algo mais sobre isso. É interessante que quando Maria diz isso para Jesus, né, fala essas palavras para Maria, a Bíblia vai dizer que Jesus chama os serventes, né, chama as pessoas que estavam trabalhando neste casamento, e Jesus fala assim para eles: olha, né, Maria diz para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Né, e Jesus começa a dar ordens para esses serventes. Né, a Bíblia vai dizer que havia 6 talhas de pedras. Né, a talha de pedra era uma pedra bruta, como se fosse esta mesinha. Eles perfuravam essa pedra, né, e fazia como se fosse um tanque. E é interessante que ele diz que cabia, né, de 2 a 3 metretas, né, e cada metreta é aproximadamente assim, de 25 litros. Né, então, somando, né, multiplicando por essas 6 talhas, tinha aproximadamente ali mais de 400 litros que poderia ser enchido essas talhas. Né? E a Bíblia diz que esses homens saem dali e enchem essas talhas até a boca. Né? Então, encheram de água, e Jesus, né, depois que eles enchem de água, fala: senhora, agora pega essa água e leve ao mestre-sala. E a Bíblia diz que esses homens experimentam esse vinho, e eles ficaram impressionados.
chama um noivo, né, e diz para o noivo: olha, é comum, né, as pessoas, quando vão fazer um casamento, eles servirem primeiro o vinho bom. Depois que as pessoas se fartaram desse vinho bom, né, o noivo, ele apresenta um vinho de uma qualidade inferior, mas você agiu de uma maneira diferente. Você vem, nos serve um vinho, e a segunda parte, o vinho ainda está melhor do que a primeira. E a Bíblia diz que depois que isso acontece, né, no verso 11 vai dizer: olha, com este deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Irmãos, eu fiquei pensando, né, e meditando durante essas semanas que eu estava preparando a mensagem, e Deus me tocou e eu comecei a meditar sobre esse texto, estudar. Né, Deus começou a falar muito comigo acerca de alguns pontos. Né, o que nós podemos aprender acerca desta passagem, sobre as bodas da Caná da Galileia? O que eu e você podemos aprender com esse ensinamento, com essa passagem, ao qual João descreve, sendo o primeiro, né, milagre registrado aqui na Bíblia, feito por Jesus? Eu fiquei pensando e meditando, e Deus começou a falar acerca de alguns pontos, acerca deste assunto. Eu já tinha prestado atenção, né, nesta palavra acerca de casamento. Eu lembro de umas 2 ou 3 palavras, né, que foi ministrada acerca, falando apenas do casal, né, falando que não poderia acabar o vinho no casamento, né, o primeiro amor, a alegria, que esse amor deveria ir aumentando. Mas Deus começou a falar acerca dessa passagem, ministrando muito forte ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que nós podemos aprender com esta palavra. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi a presença de Jesus neste casamento. E eu fiquei pensando sobre a presença de Jesus na minha vida. Eu assistindo uma das mensagens, não sei se foi domingo, o Serosini estava pregando, né, e uma certa parte da mensagem ele disse, né, o tamanho do amor que Jesus fez por nós na cruz, e o que nós poderíamos dar para Ele. E quando eu estava preparando a mensagem, eu fiquei pensando, se Jesus não estivesse neste casamento, o que será qual seria o final dessa história? Com certeza, acredito que ninguém conseguiria saindo correndo ali pelas estradas, arrumar o vinho para que as pessoas pudessem beber aquele vinho até o final da festa. Era difícil isso acontecer. É diferente quando você faz uma festa, acaba o refrigerante, acaba a carne, você liga para o açougueiro, você vai até o mercado e você consegue. Naquele momento era difícil. E eu fiquei pensando, Jesus, se o Senhor não tivesse na minha vida, qual seria o final da minha história? Se Jesus não tivesse entrado na sua vida, ter tocado o seu coração, ter te escolhido para te servir, aonde você estaria? Será que eu e você, às vezes, poderíamos estar num boteco? Será que eu e você poderíamos estar aí pela rua, sem família, sem ter conseguido uma esposa? Ou se você é um filho, às vezes você estaria fora, às vezes drogado, às vezes embriagado, ou às vezes aí, né, com um saco nas costas. Aonde eu e você estaríamos? Eu fiquei pensando, Jesus, se o Senhor não tivesse entrado na minha vida, o que seria de mim? Qual seria o final da minha história? Será que ela já tinha acabado? Será que eu já tinha ido à sepultura? Será que eu estaria em Umuarama? Isso foi me dando uma alegria de saber que quando Jesus, né, ele se faz presente na nossa vida,
Não importa se o vinho acabou ou não acabou. O importante é que ele esteja presente na minha e na sua vida. E é interessante que quando eu meditando e lendo sobre a igreja de Laodiceia, era uma igreja que Jesus não se fazia presente. Ele estava do lado de fora. E a Bíblia diz que às vezes nós usamos isso muito para o evangelismo, né? Olha, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, não é errado. Mas Jesus estava escrevendo isso para uma igreja. Para uma igreja ao qual Jesus estava do lado de fora. E eu meditando e pensando, Jesus, e se o Senhor não tivesse sido convidado para esse casamento, o Senhor estivesse lá fora? Seria o ponto final. E às vezes, quantas pessoas estão virando as costas para Jesus, estão abandonando o caminho ao qual Jesus colocou ele para andar, e está seguindo a sua vida. E aí eu fico pensando, até quando vai sofrer? Até quando vai ficar fazendo esse coração duro, não querendo se dobrar para a palavra, não querendo se dobrar para a vontade de Deus, querendo fazer a sua própria vontade? Mas o interessante é que Jesus ele se fazia presente ali. E quando Jesus está presente, é algo transformador. É algo que muda, é algo que transforma. O desespero pode até ter durado um momento, mas ele termina porque Jesus estava presente. É por isso que não dá coragem de abandonar ele. É por isso que isso não tem explicação. Não dá. Porque quando Jesus se faz presente, é algo maravilhoso. É algo transformador. É algo que nos deixa, às vezes, impactado com o tamanho da alegria que isso gera. Você olha o que está acontecendo com as pessoas aí fora. Aí você olha Jesus perto de você e fala assim, Jesus, obrigado. Obrigado porque eu entendi que o melhor lugar é estar próximo do Senhor. Esse é o melhor lugar. Quando nós temos esse entendimento que Jesus precisa ser convidado, Jesus precisa estar na nossa festa, Jesus precisa estar no nosso casamento, Jesus precisa estar no meu trabalho, Jesus precisa estar no meu andar, no meu caminhar, Jesus precisa estar no meu evangelho. É necessário que isso aconteça. Isso nos traz uma alegria, isso nos traz uma felicidade, ao qual não pode ser contado e explicado. E aí eu fico pensando, se Jesus não estivesse aqui, se Jesus não estivesse fazendo parte desta festa, se Jesus não estivesse fazendo parte da nossa vida, e aí nós vamos percebendo que quando as pessoas resolvem não convidar Jesus para fazer parte da sua vida, as coisas de ruim vão acontecendo e ela não vai conseguindo lidar com isso. As frustrações, a falta de alguma coisa, e ela começa a tentar buscar preencher em outros lugares, nada vai satisfazendo, a pessoa vai ficando sem limite. Por isso, meus irmãos, que o melhor lugar é que eu e você estejamos próximos de Jesus. Não há outro lugar. Se Jesus faz parte, nós vamos conseguir lidar com as frustrações. Pode até acontecer algo ruim na minha vida e na sua vida, mas quando Jesus está ali presente, algo transformador vai acontecer. Isso nós vamos observando nos evangelhos. Ai, se Jesus não tivesse ido num caminho ao qual tinha um cego, o cego de Jericó, mas Jesus passa perto dele. Aqueles leprosos, nós vamos vendo a passagem onde Jesus foi chegando e as pessoas que estavam próximas de Jesus foram sendo transformadas, as histórias foram sendo mudadas. Assim foi a minha vida e a sua vida.
Olha como Jesus transformou a sua vida, a sua história. Se você pudesse pegar o seu microfone, esse microfone aqui agora, e se você tivesse que fazer um raciocínio de onde Jesus te tirou e onde Ele te colocou, quantos testemunhos nós teríamos aqui para dar? Quantas pessoas estavam no vício do álcool e hoje estão transformados? E pode falar assim, olha, Jesus me libertou. Quantas pessoas que às vezes estavam com o casamento acabado, e aí Jesus entra e fala assim, não, eu vou transformar, e o casamento foi mudado. Quantas pessoas sem uma porta de emprego, e Jesus vem, entra na vida e transforma toda a situação. Nós caminhamos para a morte eterna, vem Jesus e nos mostra a salvação. Que coisa maravilhosa! É por isso que vale a pena andar com Jesus. Andar com Jesus. Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. A história só foi mudada através das bodas de Caná, porque Jesus se fazia presente. Jesus se fazia presente. E é interessante que o segundo ponto que eu posso observar é que o vinho aqui tem um sentido muito especial para os judeus e também para a palavra de Deus. O vinho representa a alegria, o vinho representa a vitória, o vinho tem um sentido maravilhoso como o sangue de Cristo também. E quando acaba o vinho, naquele momento também estava acabando o casamento, estava acabando a alegria. As pessoas se alegravam quando bebiam o vinho. As pessoas ficavam felizes enquanto tinham o vinho. Acaba-se o vinho, vem uma tristeza muito grande. O segundo ponto que nós podemos aprender aqui é que quando Jesus também está presente, não falta a alegria, não falta o vinho. É interessante que quando nós lemos a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra em si, tanto o Novo como o Antigo Testamento, ele vem para atacar a tristeza. Quando o povo estava triste, lá no Antigo Testamento, logo vinha a palavra, ou um profeta, ou um sacerdote, ele trazia a palavra de Deus, e logo essa tristeza era transformada em alegria. Quando nós vamos ver o salmista, os profetas, e é interessante que quando Jesus também vem trazer as boas novas, ele também vem atacar a tristeza, essa tristeza na alma. É o pecado quando entra, ele traz essa separação entre o homem e Deus. E é natural, quando o homem está longe de Deus, é natural que seu coração também seja cheio de tristeza. Neemias 8:10, ele vai dizer assim, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu fiquei pensando acerca da alegria, de servir ao Senhor, e é interessante que quando eu fiquei pensando e preparando a mensagem, algo me chamou a atenção. Jesus estando no casamento, Jesus estava presente, mas mesmo Jesus estando presente, em um momento acabou a alegria. E eu fiquei pensando nas mensagens que são pregadas em muitos lugares, onde quando você aceita a Jesus, você não pode ter tristeza. Quando você aceita Jesus, a maldição não tem mais poder sobre a sua vida, e a partir disso aí você só vai ter vitória, você só vai ter bênção, você vai ser cabeça, você vai ser o patrão, e começa a trazer um evangelho que vai meio que afagando ali o emocional das pessoas. E aí eu olhando e algo me chamou a atenção, Jesus estava presente, mas mesmo Jesus estando presente, em um certo momento, mesmo que seja num momento curto, veio uma tristeza nas pessoas que estavam ali. Irmãos, quando algo acontece de ruim na minha e na sua vida, isso não quer dizer que isso é um castigo de Deus, ou que Deus está pesando algo sobre a sua vida. Não é nada disso. Tem certas coisas que eu e você temos que passar.
E às vezes vai acontecer algo na minha vida que, como já aconteceu muitas vezes, quando eu fiquei pensando, quantas frustrações eu já tive depois que eu aceitei Jesus? Quantas vezes eu tive que chorar, ajoelhar e falar assim: Jesus, eu não sei se eu vou conseguir. Quantos momentos que eu tive que passar de desespero trancado no meu quarto? Quantas vezes eu e minha esposa já tivemos que chorar por certas situações? Achando que você está fazendo algo que não era para você fazer. E aquilo gera um medo. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? E aí nós vemos pessoas querendo nos acusar, dizendo o que acontece na minha e na sua vida. É a mão de Deus que está pesando. É um castigo. E aí nós vemos que quando Jesus estava ali presente, acabou o vinho. Mas o interessante é que quando nós olhamos para a palavra, todas essas tristezas que nós vamos vendo nessas passagens bíblicas, né, o momento que Moisés se entristeceu e ficou com medo, né, a hora que ele olhou o Mar Vermelho de um lado e o exército do faraó do outro, com certeza naquele momento, aquela euforia de estar saindo do Egito, pode ter certeza que aquilo afligiu ele. A alegria acabou porque ele achou que ia morrer ali. Mas foi um curto momento. Logo, a alegria foi abundante na vida dele. Daniel, preso ali na cova dos leões, sem saber o que ia acontecer. Mas dura um tempo. Logo Deus vem e tira aquela tristeza e transforma aquilo em alegria. O casamento aqui não foi diferente. O casamento, o final aqui do vinho, trouxe um momento de tristeza. Mas essa tristeza logo é transformada em alegria. Aqui nós aprendemos uma grande verdade. Quando nós estamos servindo a Jesus e caminhando com Ele, pode até vir momentos ruins na nossa vida. Mas isso tem um tempo. Isso tem um tempo. E é interessante que esse tempo ele vai passar. Mesmo que você ache que está demorando um pouco, mas ele vai passar. Porque o que Jesus traz para mim e para você é a alegria. É a alegria. É interessante que quando nós vamos olhando para a palavra, e nós vamos vendo pessoas que tiveram atitude, né, de mostrar essa alegria espiritual, uma atitude de confiança, né, me chamou a atenção Abacuque, que tinha tudo para estar triste, angustiado, e até por certo momento ele ficou. Ele ficou indignado: Senhor, não sei como é que o Senhor não destrói a Babilônia, um povo mau, ruim, que está assolando todos nós. Mas no final ele entende, né, que a alegria estava estar próximo do Senhor. Paulo, em Filipenses 4, né, não só nessas passagens 4:4, mas do 11 ao 13, ele vai falar em várias vezes. Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Aí a gente fica pensando, como é que pode alguém estando preso escrever uma carta dizendo para as pessoas que estavam livres se alegrarem, se regozijarem? Porque a presença do Senhor na nossa vida, ela vai nos trazendo uma alegria que nós não conseguimos explicar. 2 Coríntios 8:2, Paulo vai dizer: porque no meio de muitas provas de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Salmo 16:11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Nós vamos ver passagens que nos mostra que Jesus, Ele é a minha e a sua alegria. A minha e a sua alegria. Pode, né, no momento acabou o vinho,
Mas Jesus, com esse ato de grandeza, de poder, ele conseguiu transformar um momento de tristeza em alegria. Eu não sei se você está sofrendo aqui hoje. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Mas pode ter certeza que Jesus vai transformar essa alegria essa tristeza em alegria. É isso que ele faz, é coisas novas. É maravilhoso. Quando nós aceitamos a Jesus e ele faz parte da nossa vida, nós vamos compreendendo que ele vai limpando aquilo que há de ruim dentro do nosso coração e vai nos trazendo uma saúde à nossa alma. E isso vai sendo transmitido através das nossas atitudes, essa alegria. Por isso que o nosso Deus é um Deus que nos traz alegria. E eu fiquei pensando, Deus, né? Mas como isso pode acontecer? Eu volto na primeira parte que eu disse ali. Quando Jesus se faz presente, a presença dele é tão maravilhosa que ele não nos faz olhar para os problemas, para as lutas, para as adversidades. A alegria está em você olhar para uma luta e saber que essa luta é menor do que o seu Deus. Essa foi a fé que Maria expôs ali. Acabou o vinho, mas Jesus, ele é poderoso para fazer com que esse vinho venha. Jesus pode transformar algo e fazer algo para que nós possamos alcançar e ter esse vinho aqui novamente. Porque é isso que Jesus faz. Às vezes eu passei por um momento de tristeza, mas logo já veio alegria. Logo já veio alegria. É por isso que tudo isso acontece na nossa vida, para saber que Ele é o nosso Deus, um Deus que nos traz alegria, né? Um Deus que nos deixa muito alegre. Em Tessalonicenses 1,6, com efeitos, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posta que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo. Né? Atos 15,3, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. 1 Tiago 1,2, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria, né, a passardes por várias provações, né, servir a Jesus, né, nada pode tirar a alegria de estar servindo a Ele. E quando Jesus está presente, a tristeza pode até ter durado um momento, mas logo nós vemos na narrativa que a alegria vai tomando conta novamente desta festa, dessa vida, né? Esses noivos puderam regozijar novamente, porque Jesus se fazia presente. Outro ponto que me chama a atenção é a questão da obediência. Né? A questão da obediência. Jesus, Maria chega para os serventes e diz, olha, fazei tudo o que Jesus pedir. É interessante que quando nós lemos a passagem que eu disse para os irmãos acerca da dureza de Cristo, né, com a tradução para o português, né, eu entendo aqui que Jesus só estava querendo colocar as coisas nos lugares. Né, Jesus queria mostrar quem estava no comando. Jesus não estava ali para receber ordens de Maria, mas Jesus estava sim para fazer a vontade do Pai. Então, para que não houvesse erro, Jesus, ele diz essas palavras, para dizer que ele estava no controle. Porque Maria chega e fala assim, olha, agora vocês fazem tudo o que ele vos disser. E Jesus está ali, no comando, Jesus está no controle da situação. Esse é o terceiro ponto que eu gostaria de aplicar aqui nessa passagem. Jesus, ele precisa estar no comando. Se Jesus não estivesse comandando as coisas por ali, nada aconteceria. E quantas pessoas, por falta de conhecimento da palavra, vivem o evangelho ao qual quer dar ordens a Jesus. Querem dar ordens a Deus. Fala, Deus, eu quero isso. Deus, você tem que fazer isso. Parece que vai colocando Deus na parede.
E quando nós olhamos para a passagem, não é isso que está acontecendo aqui. Jesus diz: olha, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu tenho que estar no controle, eu sei o momento certo de agir. Eu sei o ponto certo e o momento certo que eu tenho que operar aqui e começar o meu ministério. Jesus se coloca no lugar ao qual de comandante. E na minha e na sua vida, para que as coisas possam acontecer, ele precisa estar no comando. Nós somos servos. Nós somos escravos. Nós temos que obedecer ordens. Nós viemos para servir. Nós viemos para obedecer. Nós viemos para ser humildes. Esse é o meu papel e o seu, de obediência, de servir, de estar pronto a trabalhar. Foi o que esses homens fizeram quando Jesus começa a dar as ordens. Jesus fala assim: olha, está vendo aquelas 6 talhas? Pegue ela para mim. E os homens começam a obedecer. Nos comentários diz que não era leve as talhas, eram pedras brutas, que tinham sido apenas perfuradas. E aqueles homens pegam aquelas talhas, aproximadamente 400 litros de água cabia ali, no mínimo. Poderia chegar até 700 litros, dependendo do tamanho das talhas. E esses homens começam a trabalhar, eles começam a obedecer. E quando eles começam a fazer tudo isso, é interessante que eles poderiam até querer enganar. De vez de você encher até a tampa, você enche pela metade e leva as talhas um pouco mais leve, querendo dar um jeitinho. Mas não, a Bíblia diz que esses homens encheram até a tampa, encheram totalmente as talhas. E aí Jesus dá novas ordens. Fala assim: agora olha, vai lá e leva, para que as pessoas venham a experimentar os mestres-sala. Jesus começa a dar ordens, e as pessoas começam a obedecer os serviçais. Meus irmãos, e aqui, a palavra diz como que é melhor você obedecer do que sacrificar. E hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em sacrificar do que obedecer. Parece que o sacrifício, mais do que seja penoso, mais que vai te trazer feridas, às vezes no joelho, ajoelhando e caminhando acerca de um propósito, algo desse tipo. Ela prefere se ferir do que obedecer. A pessoa vai batendo a cara, vai se ferindo, vai se machucando, vai se espinhando. Mas não obedece, e as coisas não acontecem. Por isso, nós precisamos ter um coração disposto a obedecer. Nós precisamos ter um coração disposto a obedecer. Vai contra a nossa carne. A nossa carne, ela quer desobedecer. A nossa vontade diante de ordens é fazer o inverso daquilo que a palavra nos orienta. Mas esses homens, esses servos, esses serventes, eles começam a trabalhar e obedecer. Não que, se Jesus tivesse que... Não que esses homens foram causadores do milagre, não, nada disso. Jesus, ele é o agente transformador. Mas tem momentos que eu e você precisamos obedecer às ordens. Jesus mandou eu e você fazer algo, nós temos que fazer. Isso é obediência.
Nós vemos passagens que mostram isso. Abraão com Isaque. Abraão teve que obedecer. Nós vemos Naamã tendo que 7 vezes no Jordão, pelo simples fato de obedecer. Josué em Jericó, o fato de obedecer. Nós vamos ver homens no Novo Testamento, os discípulos, obedecendo a palavra de Deus. Mesmo que muitos deles morreram. Quando nós olhamos nos heróis da fé, nós vamos ver que essas pessoas eles foram açoitados, apedrejados, mas foram homens que tiveram dispostos, um coração obediente. Um coração obediente. Mas o meu coração e o seu coração só vai ser obediente se nós tivermos o conhecimento e o amor pela palavra do Senhor. Esse coração obediente é uma questão racional. Você obedece porque você conhece a palavra. As pessoas que estão sacrificando, seja uma oferta, seja uma roupa, seja uma foto, seja comprando flor, comprando o que seja, um pedacinho de terra, é por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Meus irmãos, por isso é que é extremamente importante o conhecimento da palavra, pelo fato de eu e você sabermos qual é a vontade do Senhor. Senão, nós vamos andar segundo as nossas vontades, segundo a vontade de líderes, segundo a vontade de doutrinas. A falta de conhecimento está levando muitas pessoas à ruína espiritual. Por isso que é importante, eu sei o zelo que essa igreja tem, o compromisso que essa igreja tem pela palavra. E é por isso que é uma igreja que é bênção, uma igreja que é firmada na palavra. Não deixe de estudar e de meditar na palavra do Senhor. Ela vai te dar a direção certa, o caminho certo, para que você venha a obedecer. Porque a falta de conhecimento tem levado muitas pessoas ao erro. Era isso que Jesus falava para os judeus. Vocês erram, porque vocês não conhecem. Se vocês me conhecessem, vocês estariam fazendo a vontade do meu Pai. E esses homens começam a obedecer às ordens de Jesus. E isso trouxe uma grande mudança lá na frente, lá na história desse casamento e na vida desses homens. Eles tiveram experiências, porque eles obedeceram. E aí nós podemos fazer uma reflexão nessa noite. Às vezes, nós não temos mais experiências com Deus, porque nós paramos de obedecer. Nós não estamos mais ouvindo, não estamos mais lendo, não estamos mais orando, e aí as experiências vão ficando cada vez menores. Esses homens vieram algo maravilhoso, foi a transformação grandiosa, é algo que não é comum. Às vezes nós vemos testemunhos de milagres, acerca de uma cura de um câncer ou algo desse tipo, já é algo grandioso. Mas aqui Jesus estava transformando a água em vinho. Algo poderoso, aos olhos naturais, difícil de medir. E esses homens, pelo fato de obedecer, eles puderam ter experiência para contar. Eles puderam testemunhar. Eles viram o que aconteceu. Eles viram que aquilo era água por um momento. Mas pelo fato deles encherem aquilo e estar próximo de Jesus, eles viram algo maravilhoso. Aquilo que era transparente agora está vermelho.
E as pessoas dizendo, nossa, que vinho maravilhoso. Nós vemos Jesus chegando, o vinho é levado e as pessoas provam aquele vinho. E eles perceberam que este segundo vinho era muito melhor do que aquele primeiro que havia servido. Não era algo natural, não era algo comum. E é interessante que quando a gente olha para o Evangelho ele faz essa transformação. Você poderia até imaginar que a sua vida era uma vida boa, mas quando você aceita Jesus, não tem como reconhecer que a vida que nós temos hoje é muito melhor do que aquela que nós tínhamos antigamente. Eu achava que eu tinha uma família maravilhosa, uns irmãos maravilhosos, um pai e a mãe comprometido com a nossa educação, tentando fazer de tudo que eles podiam para suprir todas as nossas necessidades. Mas quando meu pai aceitou a Jesus, eu pude perceber que aquele pai era muitas vezes melhor do que o que eu pude desfrutar por muito tempo. Isso acredito também que é em todas as experiências da nossa vida. O Evangelho tem esse papel. Um papel de fazer com que a nossa vida, quando nós estamos com Jesus e aceitamos esse Evangelho e fazemos parte desse plano da salvação, a nossa vida, ela vai ficar muito melhor. Muito melhor. É algo maravilhoso. É algo transformador. É uma nova vida. Você começa a enxergar as coisas muito mais bonitas. Coisas simples. Se torna para você, muitas vezes, algo grandioso. O Evangelho, ele começa, quando nós aceitamos, ele tem esse papel. E é interessante que se a gente fosse comparar e olhar para a passagem, essas 6 talhas, ela não era para se colocar vinho. As talhas era para ter água, e essa água tinha como propósito a purificação. Era como se fosse um tanque de água que as pessoas usavam para se lavar. Chegava um convidado, sentava-se, lavava-se os pés, lavavam-se as mãos, se tivesse algum instrumento, era apenas para lavar. Era algo religioso. Mas quando Jesus, ele usa essas talhas, nós percebemos que essas talhas agora se tornou dentro ali algo muito mais importante do que simplesmente algo religioso. E é isso que Jesus faz. Jesus pega aquilo que antes era apenas algo religioso para tornar algo que nos traz vida. A religião, ser religioso, não nos traz alegria, não muda a nossa vida. Muitas vezes, a pessoa está numa tristeza e não sai dessa tristeza pelo fato de não conhecer esta nova vida. Por isso que Jesus, ele chega aqui para essas pessoas, eles ficam impactados, porque o segundo vinho, aquele que ele transformou, era muito melhor do que o primeiro. Se o primeiro vinho ele achou que era, que as pessoas, os convidados achou que era o melhor, ainda estava algo mais grandioso que estava chegando, que eles iriam provar. Assim é Jesus. Eu não sei qual que é a sua realidade espiritual aqui hoje, nessa noite, mas eu tenho certeza que se você provar deste vinho, você vai perceber que este vinho é o que vai fazer sentido para a sua vida. Esse vinho é muito melhor. A vida que Jesus tem para mim e para você é muito melhor. O caminho que Jesus tem para mim e para você é muito melhor. Você pode até achar que você é feliz, andando segundo os seus caminhos, estando às vezes longe. Às vezes Jesus está falando no seu coração, olha, você precisa abrir o seu coração, você precisa assumir um compromisso para que eu possa trazer essa alegria dentro do seu coração e transformar a tristeza em alegria.
Era isso que essas pessoas estavam impactadas. Porque o que Jesus estava oferecendo era muito melhor. Às vezes a pessoa não quer largar a bebida porque ela acha que a bebida é algo maravilhoso na vida dela e ela não imagina viver sem. Mas quando Jesus apresenta-se, ele vai provar que ele é muito melhor do que a bebida. Quando Jesus se apresenta, ele vai mostrar que ele é muito melhor do que as drogas, que ele é muito melhor do que tudo que você já experimentou, de tudo aquilo que você já fez. E você vai perceber que a alegria, a felicidade, o sentido da vida é você provar daquilo que ele tem para te oferecer. Isso vai fazer o sentido na sua vida. Isso fez sentido na minha vida. Isso tem feito sentido todos os dias. Todos os dias que eu olho para a minha vida e falo assim, Jesus, obrigado por tamanha salvação. Eu não merecia. Eu não merecia. Mas o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso. O Senhor me deu um presente que não tem como eu pagar. E aí aquilo vai se tornando algo grandioso, algo feliz. É melhor a cada dia. É experiências novas. É algo transformador. Isso que é o mais lindo. Jesus vai nos transformando a cada dia. Vai nos orientando e vai nos relacionando. Isso faz sentido. Jesus, ele quer nos proporcionar hoje isso. Não deixe de desfrutar desta alegria. Por isso que quando Jesus, ele se apresenta, ele vem para mostrar que ainda o melhor está por vir. São experiências novas, algo maravilhoso. E as coisas vão acontecendo e nós vamos percebendo. E Jesus transformou, como ele transformou a água em vinho, ele pode transformar também a sua vida. Aquela frustração da falta do vinho se tornou no melhor vinho. Achando que o casamento estava se acabando com poucos dias, foi até o seu final, porque o vinho veio com abundância. É Jesus transformando a tristeza em alegria, a morte na vida. É isso que o nosso Deus faz. E é para isso que ele veio. Para transformar a minha e a sua vida. Não deixe de assumir o seu papel, de assumir esse compromisso e essa aliança com ele. Fala assim, Jesus, muda a minha história e muda a minha vida. E foi isso que aconteceu nessa passagem na boda de Canaã. E a Bíblia diz, e com este, deu Jesus princípio aos sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse foi o primeiro milagre escrito no Evangelho, o qual João descreve, e ali começa um grande ministério de Jesus, Jesus vindo para resgatar, e nesse momento Jesus manifesta a sua glória. E essa tradução ali no original, né, manifestando a sua glória, é a mesma coisa que manifestando a glória de Deus. Jesus estava mostrando naquele momento para os seus discípulos que ali estava começando o ministério do Messias, o ministério que Jesus veio para resgatar a humanidade, para ir à cruz, para trazer a salvação às pessoas. E Jesus começa essa passagem, né, em um casamento, na família. Nós vemos o tamanho da importância que ele deu para, né, o casamento, para a família. E Jesus, né, termina dizendo, depois disso, desceu a ele para Cafarnaum com a sua mãe, com seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E o ministério de Jesus, ele parte, né, até o seu final lá na crucificação e depois a ressurreição, né, sabendo que ele veio trazer esta grande salvação e esta alegria,
né, aos nossos corações, né? E essa é a mensagem que eu gostaria, né, de deixar ao coração dos irmãos, né? O nosso Deus é um Deus que transforma, um Deus que tem poder para transformar tudo aquilo que às vezes, né, vem trazer alegria, mas pode ter certeza que essa tristeza ela tem um curto tempo, que logo vai ser transformado numa alegria plena, uma alegria completa.